Quem aqui não está acostumado a acordar de madrugada, talvez não entenda o que Maria Madalena presenciou. Eu acordo todo dia por volta de 5h30 da manhã e muitas vezes ainda está escuro. Quando é horário de verão, então, fica mais escuro ainda. Você sai, ainda está escuro. À medida que você vai dirigindo para o trabalho ou para algum lugar, começa a amanhecer o dia. E é num horário assim que Maria Madalena vai ao sepulcro, ao túmulo de Jesus, e o texto diz que ainda estava escuro. Mas chegando lá, viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. No versículo 8 há uma informação aí dizendo que ele creu. Creu na informação de que ele não estava lá. Não é o creu que a gente vai ver mais para frente. 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O que é interessante aqui, na história de Maria Madalena, a quem Jesus tirou 7 demônios, uma mulher com uma vida talvez muito difícil, uma vida que nós hoje não reputamos como boa, alguém que você talvez encontraria na rua e desviasse. Essa era Maria Madalena. E Jesus cura, liberta essa mulher passa a ser uma das seguidoras de Jesus. Essa mulher então vai ao túmulo de madrugada, ainda escuro, o corpo não está lá. E quando 2 anjos aparecem, no momento em que ela chora, eles perguntam: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram o meu mestre, levaram o meu Senhor. Interessante que ela tinha apenas uma preocupação: levar o corpo, levar o cadáver. Talvez como uma tentativa, uma maneira de trazer Jesus um pouquinho para perto, ou um pouco daquela história. Eu não sei aqui quem já visitou um túmulo de algum ente querido, ou para ver se estava tudo bem. Ou você tem alguma foto de alguém que já se foi. Nós, de alguma maneira, queremos preservar essa memória. É isso que Maria tentou fazer. Quero preservar essa memória de alguma forma, seja com uma foto, um objeto que era dele ou era dela, uma roupa. E Maria está totalmente sem esperança. Levaram embora meu Senhor. Não obstante, 2 anjos falando com ela. Verso 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria, o nosso Jesus nos chamando por nome. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, ou Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus.
Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Vi o Senhor. Maria Madalena disse: vi o Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, é uma narrativa histórica, é uma narrativa que mostra a ressurreição de Jesus, mas nós não percebemos um detalhe muito interessante aqui, que eu queria para nós. Primeira coisa que Maria vê é um túmulo vazio. E ela diz: onde está o corpo e o que fizeram com ele? Então Maria queria, talvez, ver um corpo morto e ali prorrogar ou manter alguma lembrança. Segunda coisa que ela vê são 2 anjos que falam com ela: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Ela viu 2 anjos. Mas só quando Jesus fala com ela, ela entende depois que é Jesus. Quando Jesus a chama pelo nome, e ela diz: mestre, ela vai contar para os discípulos, não que ela viu um túmulo vazio, ela não vai contar que viu 2 anjos, mas ela simplesmente diz: vi o Senhor. Lá em 1 Coríntios 15 nós lemos assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Interessante que muitas pessoas têm esperança. Tem esperança num Cristo morto que está pregado até hoje, e ele não está lá. Cristo não está na cruz. Tem esperança, talvez, num Cristo bancário, dono de banco. Um Cristo dono de concessionária de veículos importados. Um Cristo que suplanta a medicina, ele é maior do que tudo, e na verdade ele é. Mas que você estala o dedo e ele diz: cura agora. Interessante que Paulo diz assim, tomado pelo Espírito Santo de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida. Interessante, que ele podia ter tirado a palavra Cristo e diz: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida. Mas ele não diz isso, porque se a nossa esperança se limita a esta vida, as coisas dessa vida, de fato somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança está no dinheiro, está na riqueza, está no seu trabalho, está no seu time, está naquele ídolo, está naquilo, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas interessante que ele põe a palavra Cristo aí. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Há muitas pessoas que têm esperança em Cristo. Fato, mas apenas a esta vida. E Cristo não veio nos dar esperança a esta vida, mas além desta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que terrena, somos os mais infelizes de todos os homens. A reforma protestante no século XVI ocorre quando pessoas tinham esperança apenas nesta vida. Venda seu terreno aqui, os seus bens aqui, e quem sabe você garante um lugar lá, mas vamos resolver o seu problema aqui e agora. Como se falar do céu, das coisas eternas, fosse falar uma heresia. Eu não ouço mais falar do céu. Eu não ouço mais falar de vida eterna. E se tem uma coisa que o diabo trabalha é para tirar a sua esperança celestial. Mas o mesmo autor dessas palavras disse: a nossa pátria está nos céus. Foi o próprio Jesus que disse: nós não somos daqui. Vou preparar-vos lugar, para que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos e os receberei, para que onde eu estou estejais vós também. Mas nós podemos inverter essa máxima que o Espírito Santo de Deus nos deu através do apóstolo Paulo, sem cometer nenhuma heresia. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens.
Agora vamos inverter essa máxima. Se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo não está nesta terra, mas está lá na eternidade, somos os mais felizes de todos os homens. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte, foi isso que Maria Madalena viu. Não importa anjos, não importa um cordeiro morto, não importam os discípulos, não importa se acreditaram ou não, eu vi o Senhor. E o meu Senhor ressuscitou, o meu Senhor vive. Cristo vive, essa é a nossa esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então não tem anjos nessa esperança. A nossa esperança em Cristo é para sempre, ela é eterna, porque Cristo ressuscitou. Onde você coloca a sua esperança? Há muita gente que coloca a esperança, né, no amor. O amor que eu só conheci em canções. O amor do mundo. Eu fui uma vez num show com a Márcia, e naquele show que a gente foi, de uma banda mineira que a gente gosta, bem antiga, né? Mas a gente gosta. E foi um pocket, um show para pouca gente, foi bacana, nós ficamos bem perto. Assim. Umas canções de amor, uma mais bonita que a outra. E aí ela falou assim, esses homens são casados? Eu falei, pois é, né? Esse aqui já está no terceiro, esse aqui já casou. Interessante que eles não vivem aquilo, esse amor que eles cantam. Talvez a esperança esteja no amor, na tentativa de um quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Uma vida Elizabeth Taylor, 9º casamento. Nossa esperança não está aí. Talvez a sua esperança esteja aqui, o que Jesus pode me dar agora, aqui agora. E é verdade que nós precisamos muitas vezes de ajuda, de solucionar problemas que são emergenciais. Mas nem assim, nisso está a nossa esperança. Qual será que vai ser a próxima medida econômica do governo? Lá sei eu. Eu não sei se pode ser pior. Nós sobrevivemos a Zélia, sobrevivemos a Funaro, sobrevivemos a tantos outros. Quantos regimes? Eu não sei. Então, a nossa esperança também não pode estar aí. Quem sabe a minha esperança esteja na igreja. Cuidado. Somos falhos aqui. A nossa esperança, então, está no casamento ou nos filhos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, você é o mais feliz de todos os homens. Cristo ressuscitou. Maria Madalena viu o Senhor. Eu termino dizendo uma máxima. Se milagres, manifestações sobrenaturais bastassem, o nosso Jesus jamais teria sido crucificado. Porque ninguém fez milagres e sinais como ele. Então você pode ver até um anjo, você pode ver até um milagre. Mas se você não olhar para Jesus como Maria Madalena fez, você é infeliz. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos porque Jesus ressuscitou, porque Cristo vive, porque Cristo voltará, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, onde nós podemos ler a Tua palavra e saber que Jesus, o Cordeiro Pascal, foi dado como oferta por nós. Obrigado porque Jesus ressuscitou, sendo Ele mesmo as primícias dos que dormem. Muito obrigado, Pai, porque podemos entender que a nossa esperança em Cristo, ela é muito maior que essa vida. Louvado seja o Teu nome, nós oramos, nós te agradecemos por essa manhã de escola bíblica dominical, na certeza de que Jesus venceu a morte e que Ele voltará e que Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
passou da morte para a vida. Louvado seja o teu nome, porque podemos crer e afirmar confiantemente essas palavras, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus